Newton Santos. Jogo de 5 gols. Olha aí o meu amigo João Venturi. João, olha, 5 gols, uma lesão gravíssima e outra lesão que preocupa no lado do Vasco. As informações do Clássico. Seja bem-vindo ao Rodada Fox, você, João Venturi. Grande Calheiros, um abraço para você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Rodada Fox. Rapaz, olha, dá pra gente dizer sem sombra de dúvidas que esse foi um dos clássicos mais emocionantes deste campeonato carioca. Emoção realmente à flor da pele. Isso a gente viu em campo logo aos 3 minutos. O João Paulo sofreu uma entrada fortíssima do Rildo, não conseguia nem ficar em pé e depois a gente ficou sabendo, a informação foi confirmada que o João Paulo acabou sofrendo fraturas na fíbula e na tíbia. Foi levado direto para o Hospital São Vicente, zona sul do Rio de Janeiro, onde passa por uma cirurgia. A gente ainda está tentando atualizar a situação do João Paulo. E logo na sequência, nem 15 minutos depois, foi a vez do Rildo, numa dividida com o Marcinho. O Rildo foi quem levou a pior e acabou tendo uma luxação no ombro esquerdo. Depois o Zé Ricardo, durante a entrevista coletiva, até disse que esse não é um problema recente, né? O Rildo já teve outras contusões parecidas, ele teve um deslocamento do ombro e também não teve condições de continuar em campo, foi substituído logo aos 17 minutos. Estava um clima meio tenso aqui no estádio Newton Santos e depois a coisa começou a ficar melhor quando o Riascos fez 1-0, aí aquele clima pesado acabou indo embora. O Riascos fez um bonito gol de letra, aproveitando um cruzamento, e na sequência o Andrés Rios aproveitou um espaço dentro da área, a zaga do Botafogo deu bobeira e o Rios marcou um bonito gol também, acertando a gaveta do goleiro Gatito Fernandes. O Vasco foi para o intervalo com essa vantagem de 2-0, acabou tomando um empate no segundo tempo. O Botafogo expressou uma reação, mas no finalzinho o Paulinho, até a gente aqui no estádio tinha dúvida se o gol foi legal ou o gol foi ilegal. A gente não teve a certeza se o Paulinho estava impedido, mas foi o primeiro gol do Paulinho no Campeonato Carioca, o gol da vitória do Vasco por 3-2. Esse gol, essa vitória do Vasco, deixou o Vasco na liderança do Grupo B, 13 pontos, sendo assim o Vasco termina como o primeiro, tem a vantagem do empate agora para a semifinal, que vai ser justamente contra o Botafogo, aqui mesmo no estádio Newton Santos, já na quarta-feira. O Vasco, como eu disse, jogando pelo empate por ter feito a melhor campanha. O Botafogo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Botafogo, mas o Botafogo estava de olho no que estava acontecendo aqui, mas de olho também na partida lá em Cariacica entre Flamengo e Portuguesa, porque o saldo de gols lá, a vitória do Flamengo por 4-0 acabou favorecendo o Botafogo aqui, que acabou passando a Portuguesa e ocupou outra vaga. Mas o Vasco comemorando bastante essa vitória sobre o Botafogo, uma vitória num clássico, traz tranquilidade para a equipe de São Januário, depois ainda mais de uma semana conturbada, com derrotas em Libertadores, o clima estava meio tenso na equipe do técnico Zé Ricardo, mas essa vitória traz a tranquilidade, o Zé Ricardo falou isso durante a entrevista coletiva. A gente entrevistou alguns personagens da partida de hoje, Paulinho e Evander, né, os garotos do Vasco, e fizeram uma boa partida e a gente acompanha agora aqui no Rodada Fox. Foi um clássico para mexer com a emoção do torcedor hoje, hein? Foi um dia de clássico hoje, né? Eu acho que a gente tem que continuar mantendo o nosso futebol carioca, que aos últimos anos ficou para trás, né? Todo mundo fala. E a gente tem que começar a levantar isso e evoluir, pegar esses jogos de performance para poder chegar na Libertadores e evoluir cada vez mais. Eu acho que o Botafogo vai vir mais ligado, mais forte, apesar da derrota hoje. A gente se impôs melhor, se impôs mais, né, na verdade. Botamos nosso futebol em prática. Tivemos muitas chances de ampliar o placar, infelizmente tomamos um empate, mas eu acho que a gente vai vir mais forte ainda também para buscar essa classificação para a final. Decidir um clássico para você significa o quê? Para mim, que tem 17 anos, eu acho que significa muita coisa, né? Um garoto subindo agora, tendo a oportunidade para jogar titular. Acabei entrando no primeiro tempo ali, fui feliz. E eu acho que isso aí só, para mim, mostra o reconhecimento do trabalho, de dia a dia, e eu vou evoluindo cada vez mais, mesmo com 17 anos.
Com 17 anos, mas teve uma outra parte da entrevista que a gente não exibiu aí, mas o Paulinho admitiu que ele jogou no sacrifício. Disse que está tentando se recuperar de dores na virilha, começou no banco hoje, o Zé Ricardo colocou ele no segundo tempo, mas pediu para não forçar muito, que ele jogou com dores na virilha, não teve tempo para se recuperar dessa lesão, foi para o sacrifício no clássico aqui contra o Botafogo e deve ir para o sacrifício na quarta-feira de novo contra o Botafogo, agora brigando por uma vaga final, justamente por essa pressão que o Vasco viveu, né, nessa derrota em casa para a Universidade de Chile, pela Libertadores, e o Paulinho, sendo um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada, a equipe precisa muito dele, hoje mesmo no sacrifício, acabou marcando o terceiro gol do Vasco, o gol da vitória vascaína. Tivemos um público nesta tarde aqui no estádio Newton Santos, um público presente de 12.647 torcedores para uma renda inferior a R$195 mil. Apesar de ser um público baixo, dá pra gente considerar que é um dos maiores públicos até agora do Campeonato Carioca. Calheiros. Pois é, João, legal, obrigado pelas informações. João acompanhando o lado do Vasco, olha, a gente comparando aí com o público, por exemplo, do Pacaembu. Hoje o jogo do Bragantino com o Corinthians deu uma renda acima de R$600 mil, realmente ficou devendo um pouquinho. O clássico ficou devendo muito, né? O clássico da Taça Rio. Vamos passar para o outro lado? O outro lado do clássico, vamos falar um pouquinho do Botafogo, que teve essa triste notícia, né, nesse clássico. João Paulo realmente com uma lesão gravíssima. Karine Alves já está aqui com a gente no Rodada Fox. Karine, inclusive o jogador irá passar por cirurgia ainda hoje, né, Karine? Seja bem-vinda ao Rodada Fox. Boa noite, Calheiros. Boa noite a todos ligados nos canais Fox Sports. Como o João Venturi já falou, citou para vocês, e você também agora falou sobre essa questão, né? O Botafogo acabou perdendo em campo por 3-2 para o Vasco e perdeu uma das principais referências do time também. Isso dito pelo próprio Alberto Valentim, técnico do Botafogo. Ele que aos 2 minutos, todo mundo viu isso na partida, o Rildo acertou com o pé alto o jogador. Ele acabou, claro, fraturando 2 ossos, a tíbia e a fíbula, vai passar por cirurgia sim, imediatamente já foi levado para o hospital, ele está no hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro, e eu levantei algumas informações também com a assessoria de imprensa do clube, que garantiu que todos os médicos do Botafogo estão acompanhando neste momento o jogador no hospital. Ele passa por exames também agora, neste momento, e será operado nesta noite ainda de domingo, o que se torna, claro, uma dor de cabeça daqui para frente para o técnico Alberto Valentim, que tem já jogo quarta-feira contra o Vasco pela semifinal, mesmo com esse resultado negativo, né, diante do Vasco. Pela combinação de resultados, a gente sabe que o Botafogo conseguiu se classificar para a semifinal. Vamos escutar o que o técnico Alberto Valentim falou sobre o João Paulo e também críticas para a arbitragem dessa partida. Não é a primeira vez que o Botafogo é prejudicado escandalosamente num começo de jogo. Assim, a reação de todos os jogadores em campo foi de que todos sabíamos que tinha sido grave o lance. 4 árbitros que estão auxiliando um profissional que não conseguiu ver. O cara pode... Acho que com 2 anos de futebol não é possível. Todo mundo deu para perceber que foi uma lesão grave, que foi uma entrada muito forte, muito forte. E ninguém, se esse cidadão não viu, como ninguém consegue ajudá-lo? Como numa falta idiota que às vezes eles dão contra um bandeira, um assistente que ajuda ele, foi falta, eu ouço eles falarem, foi falta porque o rapaz não dá. Mas como é que pode? Um atleta dá uma importância do João Paulo para o Botafogo, um dos jogadores mais queridos pela nossa torcida. E agora? O 4º árbitro volta do intervalo e fala para mim, realmente você tinha razão. E aí? Mais um jogo que o Botafogo é prejudicado no início do jogo? Como é possível? A qualidade da arbitragem do futebol carioca... E aí, gente? Gente, nós perdemos um jogador aí no mínimo 6 meses, nossa referência. 2 fraturas. 2 fraturas, gente. 2, não uma só. E aí? Sobre o nosso jogo, um time nervoso no primeiro tempo, sem conseguir jogar. Cometemos erros onde saíram os gols deles. Segundo tempo melhoramos. Luiz Fernando entrou muito bem no jogo.
e a gente conseguiu empatar. Depois pressionamos para tentar fazer o terceiro e acabamos tomando o terceiro gol, onde a gente vai procurar corrigir antes desse jogo contra o Vasco. Ainda não sabemos se será a quarta ou quinta. A federação não consegue nos falar depois de um jogo onde vai ser o jogo. Quando vai ser o jogo, desculpa. Essa informação, né, já está confirmada. Alberto Valentim, naquele momento da coletiva de imprensa, ainda não sabia se o jogo seria na quarta ou na quinta, mas a federação já anunciou, vai ser na quarta-feira, às 9h45, aqui no estádio Newton Santos. Bom, a referência foi perdida, o João Paulo vai passar por cirurgia hoje, portanto, claro, ficou a revolta também dos jogadores que foram para cima do árbitro. O próprio Alberto Valentim também cobrou bastante da arbitragem, o árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro, que acabou marcando só o amarelo e não expulsou o jogador Rildo. Agora, falando do que o Botafogo fez dentro de campo, conseguiu marcar 2 gols, né? O Lindoso, que marcou o 9º dele em 123 partidas atuando pelo Alvinegro, e depois veio o Brenner, que conseguiu marcar o 4º dele com a camisa alvinegra. O Brenner, que entrou como substituto do Chiesa. O Chiesa, a gente também tem informação importante sobre ele. Ele sentiu dores na coxa direita no treino de sábado, por isso não atuou nessa partida contra o Vasco e agora passou por exames hoje, domingo pela manhã, e amanhã saem os resultados, então, para a gente ver se realmente ele terá condições de jogo para atuar contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Agora eu volto com vocês aí no estúdio, Calheiros. Ótimo, muito bom, Karine, muito obrigado pelas informações importantes trazidas aí pela Karine. Aliás, a gente já tem até aqui para a gente colocar na tela esses jogos de semifinal confirmados, né? O jogo do Botafogo com o Vasco na quarta-feira, 9h45 no Newton Santos, e na quinta-feira, 8 da noite, o Fla-Flu no Newton Santos. A gente lembra que Fluminense e Vasco chegam nessa semifinal em vantagem, tiveram as melhores campanhas, foram líder dos seus grupos. Então, eles vão jogar pelo empate. Empate no tempo normal, decisão Vasco e Fluminense. Se as duas partidas terminarem empatadas. O Flamengo e o Botafogo tem que vencer seus jogos. Perfeito. E aí? Essa coisa do João Paulo é realmente triste. Chocante, hein? Grande discussão se houve. Eu vi o jogo, tive o prazer de ver o jogo com o Paulo. Se houve maldade ou não do Rildo. Eu não consigo estabelecer se houve maldade do Rildo, mas que ele poderia ter evitado a entrada, né? Porque às vezes o jogador também no calor do jogo faz algo que ele só vai tentar ou só vai conseguir entender no reflexo segundos depois já do ocorrido. Eu não quero acreditar que tenha sido maldosa a entrada do Rildo, mas se o jogador tiver um controle emocional maior durante o jogo, evita esse tipo de jogada. O Rildo sai da... para cartão vermelho. Olha, se era uma pelada do Arranca-Toco Futebol Clube lá na Várzea, no interior, cara, o cara sai de campo. Porque o árbitro não tem que discutir, o Simão vai explicar isso, se teve intenção de quebrar a perna do outro ou não. Pessoal, tem que aplicar a regra. Olha aqui, ó, o Alberto Valentim não carregou as tintas só no árbitro, não, porque olha onde está o assistente. Lógico. O assistente estava voltando, olha lá, no alto do vídeo. De frente. Ele está de frente pro lance. Então, mas, Calheiros, por mais que o assistente esteja do outro lado, é como o caso do Eugênio Silva, você tem que bater no peito e chamar a responsabilidade do cara que tem um apito na boca. Isso é inadmissível. Ó, e outra coisa, hein? Não consegue fazer 12 minutos ali no teste de Cooper com aquela pancinha, não, meu amigo. Ah, não, é? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem o menor pinta de árbitro de futebol. Não tem o menor, cara. O cara não consegue dar uma passada longa, tem uma passada curtinha. Esse tipo de falta é cartão vermelho pro árbitro. Um cara que não apita uma falta dessa, que não expulsa o jogador, independente do nome, da camisa, de quem quer que seja, é cartão vermelho pro árbitro. Comissão de Arbitragem da Federação do Rio, tira. Vai passar por uma reciclagem, vai apitar a 4ª divisão, depois para a 3ª divisão, passa para o Júnior A, Júnior B, até voltar para a 1ª divisão do futebol carioca. É inadmissível esse tal de cidadão apitando um jogo da 1ª divisão e não dando cartão vermelho numa falta como essa. E aí acaba o prestígio do futebol, né? Sem querer fazer nenhuma acusação, mas às vezes dá a impressão que o jogador está olhando só para a bola e não vê que... me deu a impressão, eu não tô passando João pano. Paulo, você está dizendo, Eu não estou passando pano, mas ele olhando para cima, né? O Rildo também está olhando para a bola, olha lá. Não, e o próprio João Paulo talvez até levantou a perna no movimento que ele não teve a malícia. Eu estou fazendo esforço para não acreditar que houve maldade da parte do Rildo. E depois no outro lance teve uma luxação de ombro de também. trabalho aliás, já passou por uma intervenção agora à noite, né? O Rildo.
e fez a ressonância magnética, informações do Departamento Médico do Vasco, tá, gente? Fez a ressonância magnética que não detectou uma sequela tão grave assim. Ainda assim, o tempo de recuperação aí para o Rildo é cerca de 3 a 4 semanas. E lembre-se que o Rildo, quando estava jogando no Corinthians, teve um lance numa linha de fundo, num jogo de treino, quando me lembro quem era. Era o que está no Cruzeiro hoje, lateral, que foi do Edilson. Edilson, num lance com o Edilson, é isso mesmo, Quesada? No lance de treino. E o Rildo ficou muito tempo sem jogar também por uma fratura desse tipo. Né? E foi no lance de treino. Futebol é um esporte de contato, acontece. O que não pode é o cara da arbitragem, o cara do apito, não expulsar o cidadão numa bola dessa. A reação dos jogadores dentro do campo é para ter bom senso. Vamos torcer para a recuperação do João Paulo, né? O João Paulo realmente, que como foi dito aí pelo Alberto Valentim, uma das referências da equipe, muito querido pelos torcedores e não é para menos, né? É muito querido por onde ele passa. É difícil criar um time com poucas peças. Pena. Quando uma peça está dando... um ótimo momento no Botafogo, desde o ano passado, né? Botafogo, lembra no início do ano, contratou o Montilho. Fundamental. Tinha o Camilo. O Camilo e o João Paulo foi lá nos treinos e titular do Botafogo. Enfim, que tenha uma boa recuperação aí o João Paulo e que possa retornar ainda nessa temporada, quem sabe até mais forte. Bom, o Zé Ricardo do Vasco, ele falou também dessa vitória do Vasco sobre o Botafogo, 3-2 e já projetando, né? Vasco e Botafogo de novo se enfrentando na semifinal da Taça Rio. Fala, Zé Ricardo. O jogo foi agradável hoje, a gente teve um predomínio, ao meu ver, no primeiro tempo. O segundo tempo, com a entrada do Luiz Fernando, o Botafogo ficou mais agressivo, mereceu os 2 gols, apesar de a gente ter bobeado, principalmente no primeiro, numa perda de bola, na saída nossa. Mas o Botafogo mereceu empatar. No final o jogo ficou aberto e qualquer uma das 2 equipes, ao meu ver, poderia ter vencido, mas pelas oportunidades que criamos, depois da entrada do Paulinho, no contra-ataque, já que o Botafogo teve que se expor um pouco mais, eu acredito que o resultado tenha sido justo. Sobre o jogo de quarta-feira, a gente pode esperar um jogo também tão disputado como foi hoje. O Botafogo, é nítida a evolução do Botafogo nas mãos do Alberto, né? Tem feito um trabalho muito legal, ainda tem jogadores também para entrar na sua equipe, assim como nós. Então acho que vai ser um outro grande jogo. Vamos esperar descansar principalmente a equipe, recuperar alguns dos atletas que ainda estavam um pouco debilitados pelo episódio lá da semana passada, e o mais importante é agora a gente repousar a equipe e nos preparar para quarta-feira. Sobre o João Paulo, infelizmente eu fiquei sabendo que houve uma contusão grave. O Rildo é um jogador, está longe de ser um jogador violento, é um jogador muito leal nos treinamentos, no dia a dia. Não me lembro de ter um noticiário ou um jogo que o Rildo tenha sido violento, pelo contrário. Felizmente aconteceu, a gente torce muito para que o João volte logo, porque é um profissional, um colega de profissão de todos os nossos atletas. Eu lamento muito e desejo que ele volte o quanto antes. Tá aí, boa, Zé Ricardo, do outro lado também prestando solidariedade ao João Paulo. E o Rildo também, né, que tem uma boa recuperação nesse problema do ombro dele aí. Enfim, vamos ficar com essa impressão, né, que foi uma disputa de jogo ali, enfim. Tem gente na nossa hashtag defendendo o quê, Paulo e Luciano? Que o Rildo fique o mesmo tempo afastado diante da recuperação. Isso é uma longa discussão, né? Mas aí você... Já chegou a ser proposto até em regulamento. Mas você teria que comprovar que houve maldade da parte do Rildo e houve má fé. Gente, quem somos nós para falar que houve má fé? Principalmente nesse lance, eu estava comentando aqui com o Luciano, um está vindo de um lado e o outro está mirando a bola. Então, também não sei se houve essa maldade da parte do Rildo de acertar o pé do adversário. A impressão que eu fico, Quesada, o lance ali é rápido e eu tô contigo. O João Paulo, ele vem mirando a bola, porque se ele tá olhando o adversário, ele não vai com a vontade que ele foi para chutar a bola. E o Rildo também. O Rildo também. Dá uma maneirada. Olha só, o João Paulo, a impressão que ele mira só a bola. Ele mira só a bola e esquece o adversário. Enfim, tá ali o Rildo, ó, e o Rildo, ó, ele fica tranquilo, ó lá, ele vai ver o João Paulo. Infelizmente. Bom, a gente deseja toda a sorte mais uma vez aí o João Paulo nessa recuperação. E ele é uma pessoa muito bacana, com certeza
vai cumprir a risca aí tudo que foi determinado. Em breve estará em campo, se Deus quiser. Na verdade, vestindo a camisa do Botafogo. Você vê pela essa imagem que o Rildo não vai nem com a sola. Não vai com a sola. Ele vai para chutar também. E aí o João acerta exatamente a canela dele, canela com canela. A gente vai para uma paradinha aqui no Rodada Fox, mas Paulo Lima estava olhando ali a hashtag, o companheiro Sandro.